Páscoa ou domingo da ressurreição? Queridos, nós estamos chegando para uma reflexão muito importante e a nossa reflexão está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 4 e depois o versículo 20, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho de que vos anunciei, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora o versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A Páscoa é a celebração da vida sobre a morte. É uma festividade religiosa que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário. A ressurreição de Cristo marca um novo tempo na história da humanidade. Páscoa é sinônimo de alegria e esperança. A ressurreição de Cristo, ela marcou para sempre uma marca indelével. Ela deixou para trás os simbolismos e trouxe a realidade daquilo que representa a Páscoa. Jesus foi o cumprimento da Páscoa e ele trouxe à realidade aquilo que as cerimônias da Páscoa simbolizavam. Então, a Páscoa é a principal celebração do ano litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã. O domingo de Páscoa marca o ápice da paixão de Cristo. O termo Páscoa significa a passagem. A Páscoa teve a sua origem na história do povo judeu. É uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu no cativeiro do Egito, que durou em torno de 400 a 430 anos e que aconteceu aproximadamente em 1280 a.C. Apontava para a ressurreição de Jesus ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário. Portanto, a Páscoa tinha um significado profético. Ela apontava para a ressurreição, para a vitória de Cristo, para a libertação que Cristo proporcionaria ao seu povo no futuro. Na noite da libertação do povo hebreu, um cordeiro era morto, assado e comido em família, e o seu sangue passado nas ombreiras da porta. Aquele sangue significava a proteção contra a última praga que Deus enviaria sobre a terra do Egito, matando todo o primogênito, desde os homens até os animais. No futuro, as festividades começavam na tarde do dia 14 do mês de Nisan, que era o primeiro mês do ano para os judeus. Era servida uma refeição semelhante à que os hebreus fizeram ao sair apressadamente do Egito. Paulo escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então observem que aquele cordeiro que fora morto lá no Egito já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Egito, para a libertação da escravidão sob o domínio de Faraó. No Novo Testamento, para a nossa libertação da escravidão ao pecado, pois o Senhor Jesus disse: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão
verdadeiramente livres. Eis o significado principal da Páscoa: libertação da escravidão ao pecado. Deus nos chamou para uma nova vida em Cristo, e essa nova vida é a vida abundante, não mais escravizados às nossas tendências carnais. Nós podemos viver cada dia na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Com a chegada do domingo de Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição de Cristo e a sua primeira aparição entre os seus discípulos. Ele vencera a morte. Então é essa a nossa grande alegria em relação à Páscoa. Segundo a Bíblia, Jesus teria participado de várias celebrações pascais. Quando tinha 12 anos de idade, foi levado pela primeira vez pelos seus pais para comemorar a Páscoa, conforme narra algumas das histórias do Novo Testamento. A mais famosa participação relatada na Bíblia foi a última ceia, onde Jesus e os seus discípulos celebraram a comunhão do corpo e do sangue, simbolizados pelo pão e pelo vinho. Paulo escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a Páscoa, e quando Jesus fez uma aplicação definitiva, na sua última Páscoa, quando Ele instituiu a nova aliança, Ele pegou um pão e disse: este pão simboliza o meu corpo, peguem deste pão e comam em memória de mim. Depois Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, esse cálice representa o meu sangue que será vertido na cruz do Calvário. Bebam dele, porque ele será uma verdadeira bebida, ele trará libertação, trará para vocês uma nova vida. Os judeus seguem a tradição descrita no livro do Êxodo, que diz: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. No Antigo Testamento, era uma das festas mais importantes e mais celebradas de todo o calendário judaico. Nós, porém, no Novo Testamento, celebramos a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, vencendo a morte, nos concedendo a salvação dos nossos pecados pelo poder purificador do seu sangue vertido na cruz. É um momento festivo e cheio de significado. Por isso, nós comemoramos também a Páscoa, mas olhando para a ressurreição de Cristo. Ele não está mais no túmulo, a morte não pôde detê-lo, porque ele morreu em nosso lugar, ele era puro e santo, levando sobre si o meu e o seu pecado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, o Espírito de Deus o levantou da morte e o trouxe novamente à vida, agora para nunca mais sofrer, para nunca mais padecer. Agora ele ressuscitara e voltara para assentar-se à direita da majestade nas alturas. Que coisa gloriosa é a Páscoa de Cristo. Que coisa gloriosa é participar da nova aliança que foi pautada no corpo e no sangue de Jesus. Que nesta data você possa desfrutar do melhor de Deus, que você possa se alimentar dele e viver nele, por ele e para ele. Porque todo dia para nós é Páscoa,
pois nunca devemos nos esquecer tão grande sacrifício oferecido como uma demonstração de amor sem igual. Ao nosso amado Salvador e Senhor declaramos, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai querido, damos-te graças, porque Jesus Cristo, como sendo o nosso Senhor e Salvador, morreu pelo nosso pecado, mas ressuscitou em glória para nos salvar de uma vida pecaminosa, para nos tirar da escravidão ao pecado. E nós, ó Deus, hoje olhamos para o túmulo vazio, para aquele túmulo que não pôde conter o nosso Senhor e Salvador, e nos alegramos, porque assim como Ele ressuscitou, para nunca mais voltar a morrer, assim também nele nós existimos, nos movemos, nós estamos cada dia renovando a nossa esperança, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Senhor, que a Tua bênção, que a Tua presença venha sobre cada lar, sobre cada família, e que o verdadeiro significado da Páscoa esteja no nosso coração e na nossa mente. Que Cristo seja cada dia o nosso grande motivo para viver e celebrar a vida sobre a morte. Amém. Até o nosso próximo encontro, queridos, se Deus quiser.